Boa noite! Semana intensa de lá. Oi, Márcia! Já vou te enviar o. Vamos ver aqui. Esse sinal aqui vai nos ajudar. Vamos ver. Enviar o convite para você. Seja muito bem-vinda. Oi, Márcia! Oiê, tudo bem? Que honra estar com você Tudo nessa bem? live. Gratidão por ter aceito o convite. Gente, olha, a gente tem que esperar uns minutinhos, né? Porque até que o Instagram entrega pro pessoal aí, leva uns minutinhos. Mas que delícia estar aqui com você nessa segundona fria. Você é de São Paulo? Gelada, sou de São Paulo, de Taboão da Serra. Tem algumas pessoas que eu convidei, Jordane, Rose, e tá gelado aqui hoje. Eu imagino como deve estar aí, se aqui tá desse jeito, menina. Aqui tá muito frio. Eu moro perto de Campinas. Conhece? Ai, conheço, eu sempre visito muitos clientes aí no interior de São Paulo. E Que é mais legal. gelado, é mais frio. Tá bem friozinho aqui. Eu fico quase o dia todo aqui nesse quadradinho, né? E aqui é tão gelado, menina. Hoje eu precisei pôr luva de manhã, porque fica Meu sentado no Deus! movimento muito. É, Ó, pois é, Jordane olha, tá em Caçapava, 8 graus, né, Jordane? Tem um Benito também, que é do Paraná. meu Deus. Frio. Parece que faz tempo que não fazia frio assim, né, Márcia? Menina, eu hoje, na hora que eu levantei, falei, nossa, a sensação assim térmica muito baixa, muito baixa. Muito mais. É, exato. Porque tem a temperatura e tem a sensação térmica, tem mais essa, né? Exatamente. Olha, trabalhando em casa, a gente quer rodinha no pé, que não para, tem que se Verdade. adaptar, né? Adaptação à Verdade. mudança. Verdade. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Olha só que honra minha falar com a Márcia hoje para ela compartilhar aqui a história dela com vendas. Márcia, eu sou suspeita, viu? Porque eu amo tanto vender. Eu gosto tanto de gente, de Eu pessoas, sei. de verem elas se realizando com vendas. E me conta um pouquinho mais de você. Você tem esse prazer também? Olha, Acho que voltou. Agora voltou. agora, agora voltou, agora voltou. Vamos Gente, ver. ó, eu quero pedir para vocês um favorzinho. Essa live vai estar muito top. Porém, ela não ficará gravada. Então, ó, dedinho sem dó nesse aviãozinho aí, mande para todos os seus contatos no direct para chamar o povo a vir para cá. E também, Márcia, sabe o que eu gosto de pedir? Ah, eu amo esses coraçãozinhos coloridos subindo aí, como eu gosto. Eu gosto também, quer dizer que tá gostando do conteúdo. Exato, exato. Então, ó, se vocês estiverem gostando do conteúdo aí, dedinho no coração, voltou, ó, tinha cortado. Voltou. Dedinho no coração para a gente poder receber aqui essa energia de vocês, esse feedback, né, Márcia? Exatamente. E eu falo Que que bacana. vendas, eu amo a área de vendas. Por que eu amo a área de vendas? Porque tudo que eu conquistei foi através da área de vendas, né? Eu comecei em um mercadinho pequenininho no meu bairro. Uhum. Sempre adorei atender cliente, não sabia o porquê. Aham. Você que é coach, PNL, é o famoso Auto I, que adora falar. Então, esse era o meu perfil, o perfil Auto I. Uhum. Aham. E quando eu comecei nesse mercado, eu tinha muitos sonhos, né? Vim de uma família muito humilde. Minha mãe, o que ela pôde dar para mim foi a educação, né? A educação, Uhum. não desistir, não lutar. E aí, depois de Uhum. algum tempo, comecei a fazer faculdade e entrei como estagiária numa editora. Ah, Lá nasceu o meu maior sonho,
que era ir para vendas. Por quê? Uau. Porque antes eu olhava o vendedor, a gente, quando não conhece a ciência que é a venda, nós não sabemos da importância que é a área de vendas, não é, Fran? Exato. Você falou tudo. Aí a gente costuma fazer meio que de um jeito amador. E enquanto tá dando resultado, a gente pensa assim, ah, tá tudo bem, tá dando algum resultado. Mas se as pessoas conseguissem ver pro lado de lá como dá para melhorar e fazer de uma forma profissional, gente, é fenomenal. É fenomenal. E aí essa paixão, eu lembro que tinha uma gerente de vendas super elegante, ia pra lá e pra cá, falei, gente, será que um dia eu vou chegar? Olha a minha situação, eu era a única estagiária, Fran, que andava de roupa social. E todo mundo tirava sarro da minha cara, porque a minha vontade para ir para a área de vendas era tão grande, uma sede, que eu comprava, tinha um bazar perto da minha casa, e eu comprava, junto com a minha mãe, a roupa nesse bazar, porque meu salário não dava para nada. Era pagar a faculdade Ponto. e ponto. E aí eu verifiquei que os melhores vendedores eram os mais humildes e o que sempre nunca falava vender. Como eu agendava visita, eles falavam, Márcia, olha, agenda essas visitas, aqui tá a minha agenda, e eu sempre era número 1 de visitas. Liga para esses clientes que eu preciso ajudar esses clientes a venderem mais. E eu olhava assim, como assim ajudar? Não é vendas? E aí que me gerou a curiosidade. Eu comecei a ler na época, tinha aquela revista, acho que Venda Mais. Então, gente, o vendedor tem que sempre procurar ou um livro ou um curso. Esse foi o meu diferencial. Porque eu comecei com o meu comportamento com a leitura. Eu não tinha noção de curso de vendas, nem poderia pagar. Sim, sim. E aí, nessa editora, surgiu uma vaga de executivo do Executivo do Futuro. Quem foi eleita para essa vaga? Eu. Você. Sem Uau. carro. Sem carro. Ai, meu sem Deus. saber dirigir. Rodava São Paulo todinho de ônibus. E sempre pensando, eu preciso ajudar esse cliente. Só que, Cris, eu não tinha noção, Fran, não tinha noção nenhuma de vendas. Minha noção de vendas era 0. Eu perdi muita venda com medo da rejeição. Nossa, você falou tudo agora. Quantos vendedores têm esse medo, né, Márcia? Um medo de suar. Quando o cliente era muito importante, as minhas costas suavam. Eu já demonstrava insegurança na voz. O sapato, eu lembro, como eu ia de ônibus, eu colocava o sapato perto. Meu pé, de tanta tensão, o maxilar ficava tenso. O medo de vender tem feito muita gente perder dinheiro. Refém, né? Exatamente. Refém. Só que, Fran, mesmo com medo, tremendo, com as mãos trêmulas, eu falava, eu preciso ir. Porque eu tinha um propósito. E se você está com vontade de desistir, tenha um propósito na sua vida. Que na época era comprar minha casa. Uau. Fazer pós, fazer MBA. Porque eu estudava numa faculdade de bairro. E aí ela não era reconhecida. E todos os dias que eu queria desistir, eu pensava no meu propósito de vida. O que vai fazer eu continuar quando todos parariam? Uau! Gente, que forte isso. Quem está assistindo aí, além de compartilhar, de manter o dedinho no coração, só tira o dedinho do coração para vocês anotarem essas sacadas. Olha só, Márcia, o propósito definido, né? A Lília comentou aqui, ó, vai com medo mesmo. Exatamente, vai com medo mesmo. Sabe que é muito interessante você pontuar isso, porque eu falo que principalmente nessa época, né, que nós estamos vivendo, essa época de pandemia, nós já vínhamos vindo com um histórico de 12 milhões de desempregados no mercado. E agora a gente já sabe que isso já disparou novamente, aumentou muito mais. Isso. E aonde é que as pessoas recorrem à sua sobrevivência, à sua vivência que seja? Vendendo algo. E aí, quando elas começam a vender, elas podem se chocar.
com esse medo do não, o medo, a frustração, o medo de lidar com o outro ser humano. Então, vendo a sua história de superação, por ter um desejo definido, por ter um plano, né, um objetivo. Olha, gente, anotem essa sacada aí para vocês. Se inspirem no depoimento da Márcia, porque ela nem começou. Ô, Márcia, tem uma pessoa aqui, ó, acho que, não sei se você tá vendo aí, Grupo Síndico em Foto. Márcia, boa tarde, parabéns pela iniciativa. Manda um abraço aqui para nossa plataforma. Um abraço, olha, um abraço para vocês, coraçãozinho aí para todos vocês. É uma honra tá aqui com a Fran, contando a minha história. E o objetivo dessa história é, você que tem medo, existem ferramentas emocionais que eu falo, que se você não te conhecer nenhuma, tem um propósito. Porque na época eu não conhecia nenhuma. Exato. Tem um propósito. Tudo, tem um gente. propósito. Né, Frank? O propósito, ele não vai deixar você desistir, Frank. Ele não deixa você olhar. Você olha para o seu alvo. Quando todos querem parar, você continua. Exato. Bacana. E aí, Márcia, como que foi? Você sabe que você falando aí quando você suava, né? Suava. Eu lembrei que eu já passei por alguns momentos desse. Eu vendo desde os 15 anos. Eu já comecei muito jovem. Meu trabalho sempre foi com vendas. Então, mas assim, tinha algumas clientes que eu ia atender, principalmente quando era um nível maior. Eu falava, meu Deus do céu, como que eu me apresento? Como que eu faço? Como que... É tanta pergunta, é tanta dúvida, né, Márcia? E aí, eu lembro da sensação de sair dali depois e ter feito a venda. Gente, só o vendedor sabe a delícia que é ser vendedor, né, Márcia? É maravilhoso, ao mesmo tempo, quem não tem as competências necessárias aterroriza um pouco, porque não é só vender. E aí eu lembro que o último ano que eu estive nessa editora, eu estava numa revista de embalagens, me destacando demais. Eu até um período, eu fiquei 6 meses fora, que eu me formei em ADM com ênfase em sistema de informação. Não gostei de trabalhar com TI, porque eu sempre fui apaixonada por vendas. E voltei para a editora. E eu falei, voltei, mas com uma promessa de ser uma das melhores vendedoras daquela época. E eu comecei a ler muito artigo de vendas, e ainda sem carro. Eu fui num cliente e ele declinou, não queria comprar o anúncio, não queria. E aí ele falou, Márcia, eu te acompanho até lá fora, onde está seu carro? Eu falei, meu carro está na rua de cima. Ele, então eu te levo, eu moro em Taboão da Serra, o cliente era em Diadema. Muito longe, gente, é ônibus, metrô, é muito longe. Eu te levo, eu falei assim para ele, não precisa, ele, não, aqui é um pouco perigoso, eu levo você até seu carro. Falei, sabe o que é? Hoje é meu rodízio e eu vim de táxi. E ele, então, eu te espero chamar o táxi. E, na verdade, eu ia andar até o ponto de ônibus. E aí ele falou assim, Márcia, o que está acontecendo? Aí eu olhei para ele e falei, seu amigo, eu preciso falar uma coisa. Eu não tenho carro. Ele, e você veio como? Eu falei, eu vim de ônibus. Aí ele, onde você mora? Eu falei, eu moro em Taboão da Serra. E ele, entra, vamos negociar de novo. Ali ele me deu uma aula de vendas e falou, eu vou comprar 1 ano de anúncio com você. Primeiro pelo seu esforço. Segundo pela sua garra. Terceiro, jamais tenha vergonha. Você vai lembrar disso que eu falei hoje. A sua história, ela vai tomar um novo rumo a partir de hoje se você acreditar em você. Uau. E aquilo, Fran, mexeu comigo. Que eu no mesmo dia fui, né, no dia seguinte, eu vi que a editora, na época a revista estava perdendo um pouco de espaço, era mais para online, e falei, vou me inscrever na capa. Gente, só um minutinho que deu uma pane aqui na internet, mas já volta já. Só um minutinho. Vamos esperar a Márcia. Cadê a Márcia? Gente, que live maravilhosa, que história. Eu falei pra vocês que é inspiradora a história dela. Aguardem aí pra vocês verem onde é que essa mulher chegou. Voltou! Eu coloquei no 4G, que tá melhor que o...
Não, tem hora que é verdade. O 4G tá melhor que o Wi-Fi. Márcia Nossa, parou muito melhor. que você estava conversando com o senhor, né? Isso. Aí fui lá, me inscrevi, voltei, gente, me cadastrei na Cato. Fui chamada depois de 4. Gente, travou de novo lá a internet dela. Me escrevam aí nos comentários quem é que tá travando, se é eu ou se é ela, porque para mim aqui aparece ela. Mas eu sei que tem hora que é eu também. Escrevam aí, gente, por favor, me ajudem. Ai, ai, ai. A Gente, que internet voltou. desafio! Voltou, voltou. Não, e não tava assim, né? Gente, voltou. Pois é, E, voltou. quem voltou, volte comigo, porque eu quero. Hoje o papo tá bom aqui com a Fran, então vamos continuar. Para Vamos. resumir, entrei na maior multinacional de feiras e eventos, nas maiores feiras de embalagens da América Latina. Só que aí foi maravilhoso. Só que o que aconteceu? Hum, Eu me senti, como era uma multinacional, todo mundo fez grandes faculdades, faculdades de nome. Eu aham. comecei a sentir complexo de inferioridade. Comecei a me sentir inferior porque os assuntos não batiam, as pessoas iam almoçar comigo, não era a mesma, não era o meu mundo. Entendi. Aquilo me deu uma grande insegurança. Então, eu entrei em 2009 nessa multinacional, ainda tinha acabado de me formar. Em Aham. 2010 foi o momento mais difícil da minha vida. Eu tive depressão. Nossa. Mas Puxa. depressão, aquelas que me deu fenda na voz, Fran. A minha voz eu tive que Nossa. fazer fono, porque o assunto, é, tudo que se relacionava, eu me sentia muito inferior. E aí fui no Nossa. psicólogo. Voltei, gente, essa internet Voltou. hoje tá um desafio. Gente, segurem. Vocês estão vendo que a internet está oscilando bastante, mas tá top demais essa live. Eu vou fixar. A Eliane entrou aqui e tá perguntando qual é o assunto. A Márcia tá contando a história dela com vendas, o que a venda mudou na vida dela, tá? Eu vou fixar aqui o tema da live já para vocês. Márcia, dá sequência aí para nós. Então você não se sentia bem Me sentia nessa, fora da nessa caixinha. empresa? Embora era tudo que você queria, né? Trabalhar numa empresa grande, multinacional, trabalhar com venda. Só que daí você começou a se sentir inferior perante os vendedores que eles tinham. Isso. Então eu entrei como executiva de vendas, comecei a me sentir, não me sentia muito no mundo. Entrei numa depressão muito Uhum, forte. Fui uhum, num psicólogo, não deu jeito, fui no psiquiatra, ele falou: "Márcia, quais são os seus sonhos, né?" Eu falei: "Meu sonho, eu uhum, amo a área de vendas, eu só quero me sentir bem em frente deles." Ele: "Mas por que você se uhum. sente inferior?" Eu falei: "Porque eu não sei falar inglês. Minha faculdade, ela não é Ah, reconhecida, eu não tenho os mesmos assuntos." E aquilo, olha como a gente sabota a nossa nossa, mente, né? E eu estava menina. sabotando o meu maior sonho, que era estar na área de vendas, na maior multinacional de feiras e eventos, uma das maiores feiras da América Latina. E aí esse médico falou: "Márcia, quais são os seus maiores sonhos?" Eu falei assim: "Doutor, eu preciso fazer uma viagem internacional para melhorar meu inglês, mas eu não tô com força." Ele falou assim: "O que que te impede, né?" Uhum. E aí, quando colocou aquela pergunta, eu verifiquei que todo empecilho não era ninguém, Fran, era eu mesma. Puxa, E aí vida. eu preciso bater a meta para ter dinheiro para fazer essa viagem. E aí Aham. comecei. O médico falou: "Você tem duas opções. Eu te dou 3 meses, 2 meses para você ficar afastada, ou você se segura aí e vai que vai." Eu falei: "Eu não vou ficar afastada. Vai ser pior. Então, Eu tenho um aham, objetivo." Falei assim: "Eu preciso dar a casa dos meus pais. Eu preciso vencer na aham. vida. Eu não posso
Se eu entrar em depressão, eu tenho risco de ser mandada embora depois. E eu não sei se eu Sim. vou ter a mesma oportunidade. E aí, o que eu comecei a fazer? Exato. Comecei a investir em cursos de vendas. Eu era a única da empresa que estudava muito, gente. Então, se a Fran lançar um curso, comprem curso. Por quê? A cada investimento da minha vida foi o meu crescimento de cargo e salarial. Eu fazia muito curso, assim, imersão, final de semana, mesmo doente. Eu precisava ser a melhor. Eu precisava ganhar dinheiro. Sim. E eu não tinha outra alternativa. Era vender ou vender. Vender ou vencer. Eram essas duas. Não existia mais nenhuma alternativa que sobrava para mim. Eu sei. E aí eu fui lá, propósito. Fiz a minha primeira viagem internacional. Me dediquei ao máximo. Fran, foi com 5 remédios para depressão. Fui com um para o estômago, um tarja preta, um tarja azul, outro para se acalmar, outro para regular tudo, aquela loucura. E com um atestado ainda do psiquiatra falando que eu estava apta, que não era louca. Meu Deus! Olha, mas olha só, né? Eu tô aqui visualizando toda a sua situação, Márcia. E o quanto você é batalhadora, o quanto você enfrenta. Você falou, não, aqui não vai estacionar em mim, não. Eu vou seguir em frente porque eu tenho um propósito e eu sei aonde eu vou chegar. Você superou, superação, história de superação, linda demais. A pessoa tá colocando aqui, ó. Teve a Rosirita, acho que é isso, colocou Rosirita. É isso mesmo, a gente faz isso com a gente, que coisa doida, né? É muito doido isso. Márcia, E aquilo mexia demais e eu falei, não. Então, assim, às vezes eu não conseguia nem levantar para trabalhar. Eu falei, eu vou. Porque eu colocava o propósito na frente. Falei, eu vou, não vou olhar para trás, não vou olhar para a direita, eu vou. Por quê? E o seu propósito era a casa? Era a casa e vencer. E eu sempre lembrava daquela gerente de vendas que era super chique, que veio de família humilde, que venceu. A gente sempre conversava. Olha então, aí que legal. Modelava sem saber, Fran. Oi? Eu modelava essa mulher sem saber o que era modelagem. Eu não tinha consciência disso, mas você estava fazendo. Mas você sabe, Márcia, uma das faculdades mentais superiores é a intuição. E ela nos guia, né, assim, no caminho certo, na onde a gente tem que ir. Você falou isso, eu tô aqui só me identificando, né, com a sua história, porque quando eu era mocinha, eu achava que vendedor era tudo rico. Eu falava, nossa, mas vendedor anda sempre bem vestido, cabelo ajeitado, né, vendedor, vendedora. E por isso, e eu venho também de uma família muito simples, uma família muito humilde. Eu sou a filha mais velha, não é hora de contar minha história, mas assim, enfim, eu cresci querendo mudar de vida. E aí eu via isso, parece que vendedor tinha uma vida de sonhos. Lógico que depois, quando eu caí na real, eu vi que não era bem assim que o negócio é, ó. Mas que legal, que bacana. Então eu tô me identificando super com a sua história, viu, Márcia? Não, que bom. Que bacana. Isso é um diferencial. Nós somos 5% da população, aqueles que passam, apanham e não desistem. E eu quero que vocês que estão aqui sejam 5% também da população de não desistir, gente. Não. Vendas é uma ciência. Quanto mais você estuda, mais você vai alcançar o seu sucesso. Não tem segredo. Estudar como se fosse uma prova. Estudar. Não é, Fran? Não tem segredo. Não tem. Não tem segredo. O negócio é que as pessoas acham que vendas... eu vou vender um produto aqui e vou vender. Não, gente, você tem que saber como fazer. E a cada ano isso está ficando mais estreito, mais afunilado por conta da concorrência que vai aumentando. Mas eu falo, Márcia, que a concorrência é para separar os meninos dos adultos. A concorrência, ela é para você usar a criatividade, usar suas faculdades mentais superiores que está dentro de cada um de nós. Ela não é ruim, né? Exato. Desafia a gente a dar o nosso melhor. Gente, eu tô amando essa live. Se vocês estão amando também, compartilhe, chama mais gente pra essa live. Dedinho no coração, porque o próprio Instagram leva para as pessoas que a gente conhece, tá bom? A história da Márcia é linda e inspiradora. Eu amo venda porque ela dá essa capacidade. Ela dá essa condição, vamos dizer assim, né?
Dá da essa pessoa condição. conquistar. Da pessoa conquistar. Seja ela uma pessoa sem instrução nenhuma, seja ela uma pessoa muito instruída, que é o que tem acontecido, né, Márcia? Quanta gente de faculdade, pessoas renomadas, só que não sabe vender. Mas que Não bacana, sabe. continua contando pra gente que eu tô amando essa história sua aí. E aí, uma coisa que eu falo para quem tá aí, gente, quem tem medo do ridículo jamais chega no extraordinário. Se você tá com medo de começar, às vezes você precisa fazer uma live para vender seu produto, qualquer coisa. Comece. Porque o meu sonho, ele foi com começo, com roupa de bazar, que eu precisava ser um diferencial quando saísse uma promoção. E aí, Fran, depois dessa depressão me tratei. Quando foi depois de 6 meses, a saída que eu tive para vencer a depressão era dar o meu melhor todos os dias. Por enquanto que tinha vendedor lá tomando seu cafezinho, tomando nas conversinhas, sabe o que eu fazia? Eu organizava o meu tempo para prospectar. Eu precisava vender. Eu precisava juntar um dinheiro. E nisso, ganhei destaque na empresa. Recebi minha Uau! primeira promoção. Na época, foi em 2011. Coordenei a maior feira metal mecânica da América Latina. Uau! E Parabéns! fui crescendo. Eu agradeço, fui crescendo. Só sei que, para resumir, hoje mudei de empresa, mas continuo hoje. Eu gerencio a maior feira de logística, o time comercial e a feira de logística, a maior da América Latina, que é a terceira Uau! maior do mundo. Caraca! Finais de semana, eu me apaixonei tanto pela área de coach, porque a pressão quanto mais eu fui ganhando músculo para a gestão, mais eu percebi que eu precisava de alguém para me ajudar em competências. Porque eu era Sim. boa em vendas, eu não era boa em liderança. Uhum. E aí o processo de coach me ajudou demais, porque eu investi na época no processo de coach, tive um investimento maravilhoso. Sim. Financeiro, como pessoa, autoconhecimento. Eu sempre fui uma pessoa em muita pressão, assim, ou eu explodia, ou dava Aham. aquela, né? E aí o coach me Sim. ajudou muito, que é o seu estado atual para o estado desejado. Sim, sim. E aí, depois desse processo, né, eu viajei, Fran, para mais de 23 países. Caramba! Já Que fui a top! trabalho. Olha, eu falo assim que, gente, não desistam. É um caminho. É como se você estivesse Sim. dentro do trem. Dentro do trem Sim. tem sua estação final. Pessoas vão descer antes de você querendo te desmotivar. Vão ter várias paradas. Só quem vai chegar no final, na estação final, são as pessoas que têm perseverança. As Exato. pessoas que lutam, as pessoas que, mesmo sendo rejeitado, porque a inteligência emocional não é você deixar de sentir, é você Sim. falar assim: o que, que eu vou falar, o que, que eu vou fazer com o que as pessoas estão me falando. Porque na minha vida muita gente falou que eu que eu não ia conseguir. Sim. Na época que eu falei que eu saí da editora e fui para ser trainee em outra empresa, uma das diretoras olhou para mim e falou: você nunca vai ser vendedora. Caraca. Porque Como na tem época. gente emocional. Exato, ela não, você não tem carro, você é telemarketing, você nunca vai ser vendedora. E aquele nunca, eu falei, eu tenho com aquele nunca, eu fui para casa procurar emprego. Que eu falei, não, nunca vou deixar ninguém falar que eu não posso fazer alguma coisa. Sim. Uau, parabéns. Olha, gente, pega esse gancho aí. Nunca deixa ninguém te falar que você não pode fazer alguma coisa. Nunca. Desde que você tenha o seu desejo, o seu propósito, você sabe sim do que você é capaz. Porque nós somos capazes. Exato. Mas as pessoas elas têm dificuldade de entender essa capacidade por alguns motivos. Primeiro, a procrastinação. Como eu falei, o alvo era ali. E Uhum. procrastinar ia me deixar sem a vantagem competitiva. Porque Exato. quando você não é uma pessoa de referência, a sua referência tem que ser o seu resultado. Com certeza. Com Não é não o seu certeza. marketing pessoal, é o seu resultado que vai fazer o diferencial. Sim. E Sim. aí, nesse processo, né, eu já viajei aí para muitos países, Sim. já fiz negociação lá nos Emirates, já fui para a Europa, para a Alemanha, já fui umas 5 vezes com negociação internacional,
Começo do ano eu estive Sim. no Panamá, Estados Unidos, para muitos Uau! países. E Eu isso, tenho uma gente. listinha de perguntas para você aqui. Vamos lá, Fran, pode perguntar. Ô, Márcia, linda a sua história, gente, maravilhosa, inspiradora. Eu falei nos stories que a sua história é muito inspiradora. Ô, Márcia, o que ninguém sabe é que a gente, assim, recém se conheceu por um caminho, por uma luz tão Conexão. linda, tão bonita, né? Exato. Assim, ontem você me mandou um resumo da sua história e eu já sabia que dali, desse resumo, ia sair muita coisa boa. E realmente, olha só, a gente está só no começo da live, né? E realmente está assim, tudo de bom, de muito aprendizado. A Melissa comentou aqui, gente, para desmotivar tem de monte. Tem Com de monte. certeza, Melissa. A Selma colocou aqui nunca, né? Nunca deixar as pessoas falarem isso para nós. Mas vamos lá, porque, gente, a hora não passa, voa. E eu tenho umas perguntinhas para fazer para ela aqui, ó. Então, essa foi a sua história em vendas. Como foi que você chegou nas vendas por ter um propósito, por ter esse sonho e se autodesafiar mesmo? E o que você acha, Márcia, da venda como um todo? A venda como um todo, quando você entende que a venda, você tem que ajudar alguém, você começa a ter muito mais retorno na sua vida. Porque venda não é só uma troca. Venda é você transformar a vida de alguém. Se você, por exemplo, você está com muita sede, e aí você vai para um lugar que vende água, você transformou aquela sede, você salvou a vida daquela pessoa naquele momento. A partir do momento que você entende que venda não é só uma troca, vendas é transformar sonhos em realidade. Vendas é Oh, você, no seu caso, Fran, ajudar as pessoas a venderem mais e melhor. Então, quando você sim, entender que a venda é você resolver um problema do seu cliente, não os exato, seus problemas. Porque eu exato. tinha uma amiga que ela vendia e falava assim para o cliente, pelo amor de Deus, compre esse anúncio, eu tenho 2 filhos. Lembro disso até hoje. E muita gente faz isso. Faz. Venda, ninguém tem nada a ver com a sua vida se você está com dificuldade, está mal. Quando você está com o cliente, desconecte, olhe, pense no cliente. Exato. Nossa, que tudo! Falou tudo, gratidão. E é isso mesmo, Márcia. E mesmo até a gente que é profissional, você sabe que de vez em quando a gente se pega nessa armadilha, não é verdade? Se pega. De pôr a gente em primeiro lugar. E não, é o cliente. É o cliente, é solucionar o dele. O seu é consequência. É bem aí. Exato. E é nesse ponto que muitas das vezes os vendedores tropeçam, porque eles falam, não, mas como o outro em primeiro lugar é eu? Não, então, mas é porque é você mesmo que você tem que colocar o outro por alguns instantes, solucionar o dele para ter você. Não é isso? Exatamente. Eu concordo. A Selma colocou aqui, ó, vejo que nas empresas existem muitas pessoas somente para te desmotivar. Nossa, empresa Muito. mais ainda, né, Márcia? Muito. Olha, cada dia é uma luta diária e, gente, foco no objetivo. Quando a pessoa está enchendo muito saco, finge que ela é um poste. Poste não anda, não fala, enfim. Uhum. Pronto, segue em Pronto. frente. Né? A gente tem que trabalhar o nosso emocional aí também. A Lília comentou isso mesmo, show, transformar, querendo dizer das vendas, né? Que bacana, amei sua definição do que é venda, viu? Porque o pessoal tá acostumado, eu tô sempre fazendo live aqui, né? Então, é bacana isso, outra pessoa falar aquilo que casa com aquilo que a gente sempre fala, né, Márcia? Faz sentido para as Exato. pessoas, conectam, que legal. Outra pergunta, o que você aprendeu no Programa Internacional de Vendas pela Universidade de Califórnia que você poderia compartilhar com a gente? Ou seja, um outro universo, um outro país, outra cultura. Voltou. Eu vou trocando aqui 3G entre Wi-Fi. O que eu aprendi? Os seus momentos de maior criatividade não são os momentos da pressão. Que não adianta você vender de qualquer jeito. Você tem que pegar um dia e fazer o seu planejamento. Quem é o seu cliente ideal? Onde ele está?
E que mensagem de força você tem que oferecer para esse cliente. Não adianta sair vender igual um louco, prospectar sem saber o que falar. Primeiro, estude. Segundo, por mais que a gente tenha coisa para fazer, no Google eu aprendi assim, os profissionais que mais criavam soluções para vendas, eles tinham um dia que eles ficavam numa rede. Eu até lembro que eu ia de um prédio para o outro de escorregador. Parece muito divertido, é divertido, mas um dia a sua mente ela precisa estar light para você fazer o seu plano, para você fazer tudo minuciosamente e não sair vendendo igual louco, colocar preço, nem sabe se vai ter lucro, se não vai ter, não sabe qual é o seu preço ideal. Planejamento, lá eles se planejam demais antes de abrir qualquer coisa. Caraca, que legal, que bacana. Olha aí, gente, planejamento. Eu acho imprescindível isso também. Que bacana você estar reforçando isso, né, Márcia? Porque aqui a gente lida com muitas pessoas que elas realmente querem vender, saem vender, não se planeja nada, nem antes e nem durante o trabalho de vendas. E é aí que muitas das pessoas acham que ela não nasceu para vender, que ela não tem o dom, que venda não é para ela. E não, é que faltou o básico, planejamento. Né? A Selma está perguntando aqui, como fazer essa agenda e executar esse planejamento, Márcia? Primeiro, para você fazer essa agenda, você tem que entender o seu público ideal. Qual é a sua meta por semana? Depois fazer sua meta por mês. Se você já fazer uma meta anual, vai ficar muito longe. Quebre em pequenas metas. Quebre, pega um dia só para reservar, limpa. Sabe aquela geral que você dá na casa para receber uma visita? Essa geral na sua casa é o seu cliente. Você tem que deixar a casa linda para ele. Você tem que estar com planejamento, com execução semanal. E saber onde você quer chegar. Sim, sem saber para onde a gente está indo, nenhum lugar serve, né, Sim. Marta? Pergunta número 4. O que você aprendeu nas negociações de vendas em feiras, né? De diversos setores, tanto na América do Norte, do Sul, da Europa e Emirados? Emirados Árabes. Emirados Árabes, isso. O que você aprendeu lá também, Márcia? Do outro lado do mundo aqui, né, pra gente? Eu aprendi que, diferente do brasileiro que vai lá, antes de fazer uma negociação, tem aquele quebra-gelo, lá fora não é assim. Você tem que chegar, ser direto, falar seu nome, a solução que você vai oferecer para esse cliente, pega o cartão de visitas dele e não demore para responder. Se você falou que vai mandar um e-mail na segunda, mande na segunda. Eles não procrastinam. Na Alemanha, o que eles fazem? Eles trabalham, a feira começava, era das 9 às 6. Ali é foco total no trabalho. Caraca. E o tempo deles à noite com a família é sagrado, mas aquele período é sagrado. Por que eu falo isso? Porque eu da área de vendas, nessa empresa que eu tô, quando eu entrei, há 3 anos atrás, eu implantei a hora do poder. O que é a hora do poder? Que você deve saber, né, Fran? Separe 2 horinhas do seu dia, desligue o celular, saia do e-mail e vá prospectar. O seu pipeline não pode ficar vazio. O seu pipeline tem que estar com novos clientes sempre. E lá fora eles fazem isso com muita perfeição. Alemanha, Estados Unidos, Emirates, onde eu fui. O que eu não vi que não faz muito, que tem um jeito muito parecido é a América Latina, que eu já fui para 4 países. Tá muito perto, né? Exato, fui para Argentina, fui para Colômbia, Peru. Panamá é bem parecido com os Estados Unidos, mas é foco, não é ficar enrolando. Foco, eu preciso ter, quantos clientes eu preciso ter na minha carteira? E quando eu vou numa feira, ele está tão focado em negócios que eu tenho que agendar a visita antes. Caraca. Então é tudo muito, se você fizer direitinho, sem enrolação, sem procrastinação, dentro do seu horário de trabalho, é isso que eles falam. Você vai ser produtivo. Porque, Márcia, quando a gente começa a fazer o planejamento, as coisas começam a clarear.
Por exemplo, meu planejamento é a venda de X por mês. Vamos colocar aqui 10 mil por mês. Eu não sei, depende do que vende aí, tá? Mas vamos fazer uma conta assim fácil de raciocinar. 10 mil por mês. Quanto dá isso por semana? 2.500 por semana. Quanto dá isso por dia? Qual é a minha média de venda por cliente? Porque a gente tem essa... Tem pessoas que sabem isso. a maioria. Uma grande maioria eu vejo. Nem sabe. Então, vamos supor, se a minha venda de ticket médio é R$ 200 por cliente, eu preciso de, no mínimo, 12, 13 clientes na semana. Exato. Outra coisa importante que você falou aí, repor por clientes novos. O que eu vejo que é um erro muito grande que as pessoas cometem é acostumar com os clientes que já têm. Aí vem uma crise como essa que veio, o que acontece? Seu negócio está na mão do outro. Exatamente. Porque você não estruturou isso de forma estratégica. Nossa, que top, que dica genial. A Selma colocou aqui, tenho muita dificuldade de ter um pipeline. Isso, que é o painel de vendas. Primeira coisa, para o seu painel de vendas, Selma, o que você precisa saber? Quem é o cliente que compra comigo? Quem é o cliente que ele tem um perfil, mas não compra comigo? Quem é o cliente que não compra, que tem um perfil, está no concorrente? O pipeline, o painel de vendas, é uma maneira de você ter em mente os compradores, os prospects, que pode ser o seu cliente, e os clientes, e dentro da sua carteira, o que você pode levar de venda adicional. Se você fazer isso de maneira assertiva, você vai ter mais lucratividade em tudo que você fizer dentro do seu business. Sim, sim. Que legal. Olha que dica genial que a Márcia entregou aí. Márcia, é que a sua linguagem, ela é, bem que você falou, né? Trabalha aí B2B, participa dessas feiras, é uma venda consultiva a sua? E consultiva, dependendo de alguns produtos, igual nós estamos agora no projeto de construção de eventos online. Então, quem não se adaptar com o novo hoje também, entrar no online, não, só faço treinamento, no seu caso, de vendas ao vivo, não acredito no online, então você tá fora, porque o mundo não é mais o mesmo. Tá fora, exatamente. Não, eu tava entrando aí agora para o treinamento presencial, 10 dias antes do evento, do treinamento que eu iria fazer em Campinas, aconteceu tudo isso. O que aconteceu? Entregamos de forma online, porque algumas pessoas já tinham comprado, para quem aceitou, né? E depois eu migrei tudo pro digital, né? Agora, o meu público, por conta da minha história de vida, eu falo mais com o pequeno empreendedor, com o vendedor, aquele que está iniciando agora em vendas, ou inicia e não está tendo resultado, não sabe estratégia de vendas, não sabe técnica de fechamento, relacionamento, para você ver como a venda é ampla, né? Como a gente tem que estudar. É uma ciência, gente. Até hoje, 3 vezes por ano eu faço curso de vendas. Nossa, eu amo também. Faço 3 vezes por ano. Para mim, não é um custo, é um investimento. Porque cada vez que eu faço, eu descubro alguma coisa nova que eu não sei, alguma coisa, eu sempre faço. E sempre tenho retorno financeiro. Tem que investir na gente mesmo, no nosso negócio, né, Márcia? Exato. Não tem como procrastinar mais isso, gente. Não tem como deixar isso para depois mais. Quando é que as pessoas vão acordar para essa realidade? E de agora para frente, cada vez mais. A briga vai ficando mais forte e só se mantém, se sustém no mercado quem estiver preparado. Quem não tiver, paciência. Aí não adianta chorar, desejar o mal pro outro. Gente, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não é assim. Tem espaço para todo mundo, mas você tem que fazer a sua parte também. Deixa eu dar uma olhada aqui no comentário. A Selma perguntou aqui, por que culturalmente, o brasileiro adora procrastinar? Porque é mais fácil, não é? Gente, que é uma delícia compartilhar. Procrastinar é uma delícia, acordar tarde. É muito bom, mas não vai levar a lugar nenhum. Quem procrastina não tem sucesso. A zona de conforto não é lugar de pessoas de sucesso. Não é. Uau! Fechou, gente. Anotem essa frase aí. Zona de conforto não é lugar de pessoas com sucesso. Simples assim. Se você quer algo, tem clareza dos seus sonhos, você vai ter que trabalhar por eles. É o preço que a gente paga.
A Lília comentou aqui, verdade, depois dessa quarentena as pessoas vão ver que realmente tem coisa que elas vão preferir fazer online. Olha, o pessoal tá amando aqui, viu, Márcia? Tá nos comentários, estão todo mundo Gente, que engajado. delícia. Que delícia, né? Ô, Márcia, e que bacana a sua história, a sua vivência. Nossa, eu tô aprendendo muito aqui com você, Eu que porque é agradeço. outro público de vendas também, que legal. E assim, uma dica que você pode deixar para quem quer ter sucesso em vendas hoje. Que dica que você pode dar para essas pessoas que estão nos assistindo? Gente, primeira dica, invista. Nem que for em 10 vezes. Não, é sério, eu não tô vendendo nada para Fran. A Sim. minha vida, ela começou de degrau em degrau até hoje. Eu estudo demais. Você precisa estar preparado para esse novo mundo. Você precisa saber como você vai falar para o cliente. Você precisa entender como você vai vender no WhatsApp. Você precisa entender o perfil do seu cliente. Tem cliente que não gosta de mensagem de voz. Tem cliente que ama mensagem escrita. Tem cliente que não gosta. Mas para isso, você precisa estudar. Porque quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. A pior coisa na vida de um profissional é quando ele não investe nele mesmo. Pior coisa. Então, esse é o meu recado. E não tenha medo da rejeição. A rejeição faz parte. Não tenha medo de prospectar. Não tenha medo. Se tiver medo, procure um curso, corre atrás, mas não tenha medo. O medo vai existir, mas não deixa o medo barrar você. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Pronto. Vai suando. Eu chegava, teve uma vez que a minha camisa dava para torcer. Tão tensa que eu tava. Eu imagino. É tensão, a gente fica mesmo. A gente fica, tem alguns momentos que a gente fica mesmo, faz parte. Mas isso é gostoso. Eu brinco assim, né, agora com toda essa mudança, esses dias atrás, a pessoa me falando lá sobre o produto que eu tinha que fazer, que é muita coisa nova também, né, pra mim. E aí eu falei pra ele, nossa, tá me dando frio na barriga. Aí em seguida eu já pus assim pra ele, mas também se não fosse assim eu também nem queria, porque não tem graça. Vai dar o frio, gente. Dá o frio, mas vai. Vai que vai dar certo, é isso mesmo. Nossa, Márcia, que maravilha. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para Márcia? Olha, Márcia, falta 10 minutos para dar uma hora. Gente, passou rápido demais. Muito rápido, né? Gente, que maravilha. Eu também sempre me capacitei muito e gosto muito do que faço. E hoje estamos aí, né, Márcia, para ajudar essas pessoas, estender as mãos para elas, para que elas vejam o mar de possibilidades, de infinitas chances que elas têm dentro desse universo que é vendas, para transformarem a vida delas aí, né, Márcia? Exato. E assim, dentro do que você se formou, você usa hoje ou não? Ficou só com a venda mesmo e o desenvolvimento? Eu uso planejamento estratégico, gestão de custos. Quando eu tô com alguma dúvida, ontem mesmo estava lendo a apostila da Universidade de Ohio, que eu aprendi nos Estados Unidos. Eu uso muito, porque direto eu tenho que olhar, eu tenho que estudar. Eu uso demais. E os cursos que eu faço todos os anos é para entender. Será que existe alguma técnica nova? E sempre tem alguma coisinha nova para eu aprender. Sempre. Sempre tem, né? Que legal, que bacana. Gente, olha, que delícia essa live. Pena que nós já estamos no final. Gente. Pois a Melissa colocou aqui, lembra a primeira vez que eu fui vender na loja, eu perdi minha voz. Perde. Nossa, a mente trava. E o medo, a mente trava. Mas continua. Fecha a mente, né? Fecha a mente. O negócio é respirar e falar, eu tenho que fazer isso aqui, não tem como fugir, vamos enfrentar. Faz, olha, peito pra frente, pose, fica mais ou menos 5 segundos, respira, que cientificamente é comprovado que é a pose do empoderamento. Verdade. Antes de você ir para um cliente. Verdade mesmo. Márcia, que delícia de live. Nossa, foi uma honra estar aqui com você. Quanto aprendizado, que inspiração. E aí você conseguiu sua casa? Consegui, graças a Deus, no começo de 2013. Consegui, assim, eu era número 1, vendia muito, muito, porque quando você tem um salário baixo e uma comissão,
atraente, mas você precisa vender e superar os desafios, ou você fica sempre reclamando da vida que não vende, ou você vai estudar e vai vender mais. Com certeza. Ô, Márcia, para quem está assistindo ou vai, né, não sei, vai ver, não vai ficar gravado aqui, mas tudo bem. Eu imagino que nessa fase, nessa temporada que você passou com vendas, você atravessou diversas crises no mercado, porque crise sempre existiu. São ondas, né? Vem e vão, vem e vão. E mesmo com tudo isso, você conquistou o seu desejo, o seu objetivo. Muitas crises, crise que teve da Lava Jato, eu num evento de construção civil, metal mecânico, foi um dos mais atingidos. Só que uma coisa que eu sempre aprendi, mesmo na crise, manter o contato com o seu cliente. Porque quando começar a melhorar, ele vai lembrar da primeira pessoa que ligar para ele, não só para vender, para saber se ele está bem, se a família está com saúde, se precisa de alguma coisa. Olha, o que você precisar, eu tenho soluções que cabem no seu bolso para você vender mais, eu estou aqui, tá? Eu quero saber se você está bem. Às vezes, quando você fala o nome do cliente, oi, seu José, tudo bem? Você está se cuidando? Como está a sua família? Nossa, isso faz toda a diferença, estar perto do seu cliente. Verdade. E é tão gostoso, porque eu falo que da forma que a gente dá, a gente recebe, né, Márcia? Recebe. Todas as empresas que eu passei, eu saí com as portas abertas e todos os clientes, Márcia, grande maioria, se você não tiver emprego, liga pra gente. Isso não tem preço, porque as pessoas querem atenção, gente. Verdade. Eu falo que a gente tem gostam, né? Oratória, aprende retórica, mas discutatória não existe, né? As pessoas têm que desenvolver essa habilidade. E o escutar é diferente. O ouvir, a gente ouve assim por cima. O escutar é você pôr o coração naquilo que você está ouvindo e sentir o outro. Então, a venda, gente, ela tem assim, ela é simples e ao mesmo tempo profunda, que a gente toca, é algo humano. Você tem que tocar o outro, né, Márcia? E é tão gostoso, eu dou risada assim, porque eu tenho clientes até hoje. Eu falo que eu tenho cliente, não, eu fiz foi amigos, muitas amigas, que de verdade eu amo, moram no meu coração, né? E assim, a gente só vai colecionando cada vez mais, né, Márcia? Sempre, muitos amigos. E o cliente só compra de quem ele confia, tá, gente? Então isso é importante. Não aparece só para vender, não. Não, aí é dar tiro no pé, né, Márcia? E a maioria, Fran, faz isso, Fran, a maioria. Eu acredito sim, com certeza, por isso que às vezes não tem sucesso, né, Márcia? Exatamente. Mas que bacana, a gente tem que procurar, estava pensando hoje sobre uma frase de PNL que fala assim, não existe fracasso, apenas resultado. Então, se o resultado não tá legal, é só você ver o que você está fazendo e para mudar o resultado. 2 mais 2 é 4. Se você quer um resultado 5, você vai ter que mudar alguma coisa aí na composição da fórmula para chegar no 5. Exatamente, tem que mudar. Exatamente. Gente, infelizmente, estamos chegando ao fim, então o Instagram vai derrubar a gente aqui. Obrigada! Espero agora te ver em algum palco para a gente fazer algum treinamento junto, viu, Fran? Uau! Dentro em breve, se Deus quiser. Em breve. Ô, Márcia, pra gente finalizar, vamos fazer uma foto pro pessoal comentar, marcar a gente nas redes sociais, colocar os feedbacks que eles tiveram aí, os insights, chaves viradas, né? Eu gosto de tirar assim, mas você fica à vontade. Gente, printa aí, por favor. Printam aí, gente. Deu tempo? Eu vou printar uma aqui nossa também. Tá. Deixa eu printar aqui. Ai, que delícia, viu? E essa semana... Tirou? Essa semana eu estou de live a semana toda, às 19h01. Só na quinta-feira que eu vou entregar o conteúdo. Então eu vou fazer sozinha. Mas amanhã, quarta, sexta, tudo convidados especiais, gente. Tanto quanto a Márcia. Tem tanto talento neste mundo e tantas pessoas disponíveis. A Márcia tem agenda super corrida. E ela abriu esse tempo, sabe? Isso que eu acho bonito, isso que eu acho, assim,
lindo de se ver. A Brice teve essa disposição, tá aqui, gente, olha, genuína, inteira, altruísta, entregando pra gente ouro, dicas, conhecimento para vocês aplicarem no negócio de vocês. Márcia, minha eterna gratidão. Conte comigo sempre. A gente vai ter novos encontros por aqui, nos palcos da vida. Fiquem com Deus. Gratidão a cada um que participou também. Coloque um print aí. E marque a gente. Tchau, tchau. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau, tchau.